Olá, boa noite! Valeu a pena o esforço da Globo na semana explosiva de Três Graças? Vamos discutir isso hoje. Vamos falar também sobre a audiência gigantesca da X Sports junto com a Copinha, transmitida pelo canal com bastante atenção e muitos detalhes. Vamos falar também sobre João Kleber, o fenômeno da Rede TV, que segue dando certo também na sua passagem pela semana, agora depois dos domingos. Nós vamos também trazer mais informações a respeito do fim de Dona de Mim, a novela das 7 que conseguiu igualar ou chegar perto, pelo menos, da média de audiência de Dona de Mim, da mesma autora Rosane Svartman. Tudo isso e muito mais para você que nos acompanha ao vivo e também para você que nos acompanha no modo gravado a partir de agora, em mais uma edição do Legalzinho. Hoje é sábado, 10 de janeiro, vai começar o Legalzinho na Rede Guessa. Legalzinho 7 e 5 deste sábado, 10 de janeiro de 2026. Fique conosco por aqui. Um abraço para o Denner Clark, também para o Gustavo Henrique conosco no Legalzinho. Vocês já conhecem nossa história aqui. A participação da audiência fica para o final, né? Para a metade e para o final do programa. Então você que está nos acompanhando, fique por aí. Nós vamos começar falando então a respeito de Três Graças, né? Tem sido o nosso assunto durante bastante tempo por aqui e eu quero falar com vocês sobre esse momento. Na sua opinião, deu certo a semana bomba de Três Graças na Globo? Você voltou a assistir a novela? Teve vontade de seguir assistindo mais cenas agora a partir desse momento? Teve vontade de seguir acompanhando o que a novela vai oferecer para você a partir de agora? Essa é a pergunta que eu tô fazendo para vocês nesse primeiro momento, porque a Globo trouxe já os seus resultados e as suas impressões. Quem falou sobre isso foi o Vanucci, no canal do vanucci.com.br, em que a manchete é a seguinte: Três Graças reage, mas Globo quer mais. Então vamos para a matéria do Vanucci aqui, a gente comenta em cima do que nós temos a esse respeito e ainda vamos trazer a audiência da quinta-feira, que nós não tivemos. Nós vamos buscar aqui até quarta-feira, depois na quinta-feira temos mais um número de audiência. Então vamos trazer aqui. O alto comando da Globo acompanha atentamente a atenção do público na virada de Três Graças. Na última segunda-feira, os autores da novela apresentaram um capítulo especial para contar como Arminda e Ferretti tramaram a morte do Dr. Rogério, que reapareceu vivo nesta semana. O flashback, muito bem construído, resgatou o telespectador que já acompanhava a trama e atraiu, né, uma parcela importante de público também, de curiosos, né? As primeiras análises do alto comando da Globo apontam que Três Graças conseguiu resumir um ponto importante da história e apontar para o futuro da trama, né? Um grande embate entre mocinhos e vilões. O capítulo de segunda-feira foi considerado uma virada eficiente, principalmente em São Paulo. Segundo dados da Cantar Ibope, na segunda a novela fechou com 23 de média e isso representou 39,2% do público da Grande São Paulo, ou seja, muito próximo daqueles 40% de share que a Globo quer, né? Nessa noite a novela mãe garantiu 5,7 de média e 9,5 de share. A Mar ficou com 2,5 e 4,2 de share. Esse placar reforçou o conceito de liderança com folga, que é já esperado quando a gente está falando de novela da Globo, uma liderança com folga. Mesmo as piores novelas das 9 abrem uma vantagem muito diferente para cima da novela das outras emissoras, né? Então isso é importante também de ser colocado. E quando a gente fala a respeito de Três Graças nessa semana e de tudo que aconteceu ali nessa virada, a gente tem que olhar também para os outros dias. Então na segunda-feira, 23 pontos de média, na terça-feira ela caiu para 22,6, exatamente no dia em que o Rogério ia encontrar a Arminda. Isso é estranho, é uma perda de público, mas ainda assim fechou um pouco para baixo, mas conseguiu ficar próxima do ideal, com 38,4% do share naquele momento. Na Globo, muito se discute sobre a audiência ideal para a Grande São Paulo. Os executivos não escondem de ninguém que desejam ampliar as médias e, dessa forma, abrir uma vantagem maior na liderança. E, de novo, a preocupação não é a respeito de Record, de SBT, porque eles estão muito longe. A preocupação é
com o streaming. O streaming tem aberto uma vantagem importante para as outras emissoras. Na terça, por exemplo, o CSR, que engloba o streaming e o YouTube, registrou 16,2 pontos enquanto a novela estava no ar. Ou seja, tem 16 pontos de audiência. Vamos lembrar que cada ponto de audiência tem aí cerca de 200 mil pessoas. Nós estamos falando 16 vezes isso, não me peçam para fazer essa conta, mas nós estamos falando no caso de mais de 3 milhões de pessoas que estão no streaming e que poderiam migrar caso tenham interesse num produto que a TV aberta esteja colocando, porque provavelmente tem TV aberta também em algum dispositivo, seja no Globoplay, seja de outra forma para assistir, né? Então essa intenção da Globo é muito grande. Os estrategistas destacam em suas análises que Três Graças ficou 6,4 pontos à frente do digital, uma diferença um pouco maior do que a audiência da Record naquele horário. Entretanto, apesar dessa ampla liderança entre as TVs abertas e de uma boa vantagem em relação ao CSR, todos na Globo sabem que ninguém pode bobear, afinal, no retrovisor o digital aparece cada vez mais próximo e para manter a vantagem nessa corrida, fundamental acelerar e fazer as manobras corretas numa pista com muitos e diferentes concorrentes. De fato é assim, né? De fato a gente tem aqui um olhar muito forte para isso, e na quinta-feira nós tivemos a audiência de de Três Graças com 23,3, então na quinta ela recuperou bastante desse seu público que tinha saído anteriormente, né? Conseguiu recuperar de maneira importante esse público, e na quarta-feira, dia 7, nós tivemos também Três Graças com 23 pontos cravados, ou seja, apesar de ser um número que ainda é um pouco distante, ou daquele sonho que a Globo ainda teria de ter 30 pontos, e repare, nós ainda temos muito mais que 30 pontos na televisão, só que 16 estão com o digital. 16 pontos estão com o CSR, com o YouTube, com os streamings, todos somados, né? 16 pontos. Nós temos 6 pontos na Record, 2 pontos, 3 no SBT, no máximo, né? Então 9 pontos entre Record e SBT, as outras no residual vão ter, sei lá, 2 ou 3 pontos entre todas, e a Globo tá ali com 21, 22. Então esses 30 pontos ainda existem, esses 30 pontos de audiência, ou mais do que isso, mas estão distribuídos no online. Como trazer essa galera de volta para frente da TV aberta? É muito difícil. É muito difícil. O on-demand acaba sendo uma questão que trava muito esse novo momento, assim, esse novo acontecimento. Mas, de novo, conseguiu e deu certo para manter acima dos 23, pelo menos na maioria dos dias. Aqui a gente tem Três Graças na frente dos 23, ou pelo menos acima dos 22, num momento em que a novela estava dando às vezes 20, 21 e tinha muita dificuldade para conseguir buscar esses números que são muito importantes, né? Então vamos seguindo por aqui, agora trazendo mais informações, e vamos seguindo com o legalzinho na Rede Gasly. 7h12 para você que nos acompanha também no modo gravado. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia. Deixa aqui o seu comentário, a sua participação. Ontem terminou Dona de Mim, novela das 7, e eu quero saber de vocês, quero saber a opinião de vocês, é claro, sempre muito importante aqui na Rede Gasly de televisão. O que você achou do final de Dona de Mim? Coloca aqui nos comentários, você gostou do fim da novela, você não gostou do fim da novela? Deixe aqui a sua percepção, a sua participação, que é muito importante. Trama de Rosane Svartman, que veio com a expectativa muito parecida com Vai na Fé, que foi de fato um fenômeno dentro do horário da 7, né? Quase que num deserto de novelas mais criativas, Vai na Fé de fato conseguiu. E lembrem-se que era vendida como uma novela evangélica da Globo, né? E não foi o caso. Ela abraçou todas as religiões, abraçou a fé de uma forma geral, né? E Vai na Fé conseguiu muito desse número lá em 2023. Dona de Mim vinha com a mesma expectativa, mas eu acho que não teve a mesma inspiração por parte da Rosane Svartman. Ainda assim, foi uma das novelas mais vistas da 7 nessa década de 2020, e nós temos principalmente um outro fato incontestável com relação à própria Rosane Svartman, que ela conseguiu quase que igualar o próprio recorde que ela causou com Vai na Fé. Então ela só teve menos espectadores, essa média geral de Dona de Mim só teve menos espectadores do que Vai na Fé, que é da mesma altura. Então nós temos aqui a seguinte matéria: Dona de Mim termina com o melhor Ibope desde Vai na Fé. A audiência do último capítulo
temos aqui a informação dentro do TV Pop e nós vamos falar também sobre a média geral. A média geral de Dona de Mim ficou em 21,5 pontos. Média geral de 21,5 pontos. Clara Monet foi a gloriosa protagonista dessa novela, né? Então, matéria de Jorge Cardoso diz o seguinte: Dona de Mim chegou ao fim nessa sexta-feira com a missão cumprida na grade da Globo. Matéria do TV Pop. A trama será substituída por Coração Acelerado, que eu acho que tem grandes expectativas da Globo também. Tem o combo ali para ser uma novela explosiva, basta a história ser muito boa. Eu acho que tem essa possibilidade. Mesmo sem ser uma unanimidade entre crítica e público, o folhetim escrito por Rosane Svartman fecha o ciclo com uma média geral de 21,5 na Grande São Paulo. O índice representa a melhor audiência do horário desde Vai na Fé de 2023, que é da mesma autora. O último capítulo registrou 20,9 pontos de média e 36,88% de share. Vejam que é um share às vezes menor do que a própria novela das 9, só que ali tem mais ligados também, eu acho, também tem essa questão. Os números podem sofrer alteração, claro, estarão nos modelos finais ali de audiência, nos consolidados na segunda-feira, e nós temos aqui então, no mesmo horário a Record e as plataformas de streaming no mesmo horário de exibição da novela, as plataformas de streaming somaram 13 pontos, ou seja, nós temos Dona de Mim 7 pontos à frente, o último capítulo de Dona de Mim, 7 pontos à frente do streaming, a Record com 7,03, Cidade Alerta sempre muito forte e poderoso ali naquele momento, e nós tivemos também a Band com 2,33, o SBT 2,28, a X Sports vem na sequência com 0,89, daqui a pouco o X Sports é o nosso assunto aqui também por conta disso. E nós temos então a Globo liderando com muita folga, TV Cultura com 0,31 e Record News com 0,34. Com o resultado, a Globo manteve uma vantagem esmagadora sobre as rivais no horário e é o que se espera da Globo. Isso que é importante. Também houve ali um crossover entre Dona de Mim e Coração Acelerado, com a vilã de Coração Acelerado, Isabelle Drummond, ali dentro do desfile de moda também. Então todas essas atuações foram importantes, trouxeram consistência. Eu acho que de fato não foi uma novela que tocou o coração do público eventual, porque a gente tem que considerar também que novela tem público eventual, que é aquela galera que de vez em quando vai ali para assistir a novela. Eu acho que o público eventual não pegou tanto Dona de Mim como pegou Vai na Fé, mas de fato é mais um trabalho bem sucedido da Rosane Svartman e que conseguiu manter essa audiência engajada e próxima, principalmente a audiência de TV aberta, engajada no sentido de ter o compromisso de ir lá assistir, talvez não tanto nas redes sociais, mas o compromisso de ir lá e assistir a novela. Então esse é um ponto e que eu acho que a Rosane Svartman acertou de novo. Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Muito bem, legalzinho. Agora 19 horas 17 minutos. Você que está nos acompanhando nesse momento, obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio da sua audiência. Este é legalzinho, o fantástico da Rede Gessler. E você que ainda não o fez, faça o favor. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gessler. Apoie a Rede Gessler, nos ajude nesse sentido e você pode também fazer parte do nosso canal no WhatsApp. Por lá, você escaneia esse QR Code e por lá você recebe as nossas transmissões. O pessoal que está lá já foi avisado da nossa transmissão anteriormente no grupo do Zap, no canal do Zap, e você é nosso convidado para fazer parte deste momento, tá certo? Você que vai se ligando e acompanhando o nosso legalzinho, obrigado pela companhia. Nós temos aqui Luiz Henrique Pinho conosco, Gustavo Henrique, achei sensacional o capítulo de flashback, a audiência cresceu, a novela pode dar mais, espero que sim, né? Eduardo Mariano Borges, o que você achou do final da novela das 7? Eu confesso, eu tenho que abrir isso pra vocês, eu não acompanhei Dona de Mim. Acompanhei eventualmente, assim, algumas coisas, mas realmente eu acho que foi uma novela que teve bons momentos, teve excelentes momentos, mas no geral não engajou tanto, acabou não conectando tanto com as pessoas, né? E isso acaba tendo um preço. Mas, de toda forma, foi uma novela que foi muito bem, não tem como a gente dizer que Dona de Mim foi mal, porque ela foi muito bem e igualou
quase os resultados da novela anterior da Rosane Svartman. Temos a Ana Paula aqui também com a gente, obrigado pela companhia, dizendo que Chamas da Vida ficou com 5 pontos, Chamas do Destino, perdão. Chamas da Vida era outra novela da Record com o Rodrigo Faro, né? Ontem a Rede TV explodiu na audiência, diz o Denner Clark também, né? Teve ali no Operação de Risco bons números, o Luiz Henrique Pinho destaca isso também. Deixa eu ver aqui quem mais. O Luiz Henrique Pinho, a Globo perde para ela mesma, eventualmente, tem que tomar cuidado com o digital, né? O digital é que é o mais forte. Já tem as enquetes da Casa de Vidro, vamos falar sobre BBB na Rede Gesla em outro momento. Tem um canal no YouTube que está ao vivo agora na Casa de Vidro BBB Shopping São Caetano, mas não vai para lá, Augusto Anjos. Fica aqui com a titio Juju, aqui na Rede Gesla. Vamos lá então, Luiz Henrique Pinho, Sol do BBB vai participar, diz o Luiz Henrique Pinho. Gostava da novela Bom Sucesso, também era da Rosane, né? Também era da Rosane. Não assisti, mas foi boa, diz o Denner Clark. Deixa eu ver quem mais. A Ana Paula dizendo que também foi muito bem a novela. Será que vai ter congelamento em Coração Acelerado? Não sei, Ana Paula. Vamos lá. Acho que vai ser boa. Será que vai ser boa? Acho que não. Coração Acelerado é no começo. Não entendi. Quero a novela da 7 com humor e não uma choradeira, parece Cidade Alerta, diz o Eduardo Mariano Borges. Mas pode ser que seja por isso justamente que aumentou a audiência. Será? Vamos ver. Boa noite a todos, o Olivaldo Coelho conosco também, obrigado pela companhia, e você que vai se ligando na Rede Gesla, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, a sua participação, segue o legalzinho por aqui. 7h21, você que nos acompanha em todo o Brasil, ao vivo, muito obrigado pela companhia. Você que está no modo gravado também, obrigado pela companhia da mesma forma. Nós vamos agora trazendo por aqui outras informações a respeito da televisão brasileira e, claro, o nosso terceiro assunto de hoje é a Copinha na X Sports. Eu quero saber de você, fã de esporte, você tem acompanhado a Copinha na X Sports? Pois os números que a X Sports tem conseguido com a Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro ano de transmissão, com 6, 7 meses de existência, a X Sports tendo a possibilidade de transmitir esses jogos também no YouTube. Justamente por isso nós temos esse QR Code ali em cima da tela para as pessoas se inscreverem através da televisão também no canal do YouTube da emissora. Tem conseguido números impressionantes que eu não imaginava que a X Sports chegaria com a Copinha especificamente. É claro que o futebol nacional ele sempre terá uma prioridade sobre o futebol internacional, isso eu tinha uma vaga ideia, assim. Mas jogos com menos expressão, com uma certa dificuldade até de engajar eventualmente, como por exemplo, times grandes contra times bastante desconhecidos. Hoje eu estava assistindo na X Sports Santos e Grêmio São Carlos, se eu não me engano, né? Então, toda essa movimentação, toda essa questão da Copinha movimentar tanto a audiência da X Sports chamou muito a minha atenção e nós temos aqui a informação de audiência e de impacto que o TV Pop trouxe ainda na tarde de hoje, mas vale destacar que durante essa semana toda, em vários momentos que a gente revisou aqui em Juninho Urgente, Pauta Livre, outros programas, a gente revisou a audiência do horário, a X Sports em muitos momentos se encontrava ali na quarta colocação, na quinta colocação, ou seja, desbancando Rede TV, desbancando Band em muitos momentos também. Então é um feito histórico para a X Sports. Nós temos aqui a matéria do Jorge Cardoso no TV Pop que diz o seguinte: X Sports bate recorde com Copinha e alcança 3 milhões de espectadores em 3 dias. Canal esportivo supera concorrentes e garante 4º lugar no Ibope em jogo do São Paulo. Partidas de Corinthians e Cruzeiro também registram números expressivos. A matéria diz o seguinte: a X Sports comemorou o sucesso de audiência com a transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste início de 2026. Isso é importante de ser colocado também pelo seguinte: nós temos aqui essa construção muito bem colocada de uma cobertura muito dedicada, principalmente num período até pelo fato de o futebol europeu, que é o principal ativo da X Sports, estar num período de recesso, retornando agora. Hoje teve campeonato alemão também. A X Sports comemorou o sucesso de audiência com a transmissão da Copinha. Dados da Cantar Ibope apontam que o canal impactou 3,1 milhões de telespectadores únicos na televisão em apenas 3 dias. O torneio de base também atraiu mais de 700 mil pessoas diferentes nas plataformas digitais
audiências da emissora da TV aberta. Segundo informações da X-Sports divulgadas para o TV Pop, o desempenho garantiu ao canal a 4ª colocação de audiência em São Paulo no domingo, último dia 4 de janeiro. O resultado aconteceu durante a vitória do São Paulo sobre o Maruinense, por 2-0. A competição garantiu ao canal uma média de 604 mil telespectadores por partida exibida na televisão. A emissora também registrou marcas expressivas no desempenho diário. O canal marcou 0,38 de audiência em São Paulo no sábado, da faixa das 7 às 24 horas. Isso para uma emissora que está começando e que com o tamanho da X-Sports é um número gigantesco e para ser muito comemorado de fato. A média no PNT, que reúne as principais regiões metropolitanas do país, chegou a 0,3 no domingo. O número de espectadores únicos superou 2 milhões em ambos os dias. Os recordes continuaram no início da semana, com as maiores audiências diárias de segunda e terça-feira desde a estreia do canal. O sucesso se repete no ambiente online. O perfil da X-Sports no YouTube cresceu 150% e ganhou 155 mil inscritos desde 3 de janeiro. O canal soma mais de 315, mas agora mais de 345 a última vez que eu vi. A partida entre Corinthians e Trindade na X-Sports alcançou mais de 1 ponto de audiência na capital paulista no dia 3. O jogo alcançou 755 mil pessoas na TV e teve 844 mil visualizações no YouTube. Já o confronto Cruzeiro e Patos, impactou 890 mil telespectadores na terça-feira, recorde histórico de evento no canal. Então, o Thiago Garcia está dizendo que a Copinha já levou a X-Sports para outro patamar, estabelecemos marcas históricas, ampliamos nosso alcance diário e fidelidade dos espectadores. Isso demonstra a força e o potencial de crescimento da emissora, que chegou ao 4º lugar de média com o torneio. De fato, é um número muito alto para a X-Sports. Chegar ao 4º lugar, ficar à frente de projetos como a própria Band, como a Rede TV... como a Rede TV, enfim... outras emissoras que já têm uma tradição muito grande na televisão aberta, é um dado para de fato se comemorar lá na X-Sports, tá certo? Que funciona inclusive onde funcionou a primeira televisão da história do Brasil, nos prédios da antiga TV Tupi, nos prédios da antiga MTV lá no Sumaré, em São Paulo. Segue o legalzinho na Rede Guesla. Vocês me zoam quando eu falo dele, mas vamos falar de João Kleber. E você que está nos acompanhando nesse momento, deixa aqui seu like, deixe seu comentário. Sempre muito importante para a gente poder seguir juntos por aqui, tá certo? Vamos adiante então? Vamos adiante. Vamos trazer aqui este assunto que traz o TV Pop no levantamento de audiência da última quinta-feira. Eu quero saber, você assiste João Kleber? Você tem visto o teste de fidelidade na Rede TV? Tem visto o Para Aqui com a revelação de segredos? O Para Aqui basicamente é um programa com tudo que o João Kleber faz de melhor, né? E eu quero saber qual a sua opinião sobre o programa Para Aqui, sobre os programas do João Kleber. Você assiste, você acha ruim? Coloca aqui embaixo nos comentários, que eu acho importante que a gente discuta sobre isso. Nós temos aqui essa informação das audiências de 8 de janeiro. João Kleber aumenta Ibope da Rede TV em 50% e vence Band com o teste de fidelidade. Para Aqui foi responsável pela melhor performance de toda a programação da Rede TV e conquistou 80% mais telespectadores do que o Melhor da Noite. O teste de fidelidade fez bonito no seu retorno aos dias úteis, diz aqui a matéria do TV Pop. Transformado em quadro do programa Para Aqui, que ganhou uma temporada especial nas noites de quinta, o formato criado por João Kleber já melhorou significativamente a performance da Rede TV. A atração só não foi responsável pela maior audiência da programação na quinta, como também ficou em 4º lugar durante toda a exibição. O canal de Amilcar e D'Aleivo Júnior teve 80% mais Ibope que a Band na faixa horária do programa, entre 22h52 e 23h44. Vamos lá então. Dados consolidados de audiência da Grande São Paulo dizem que a edição especial do Para Aqui marcou 0,9 de média, número que representa o segundo melhor desempenho da história do programa, que está no ar desde março do ano passado. O teste de fidelidade, que marcou pico de 1,1 às 11h33, desbancou a Band de ponta a ponta. Enquanto o programa de João Kleber estava no ar, a concorrente pontuou apenas 0,6, com parte do Melhor da Noite de Felipe Campos e Pamela Lucciola. Então, números bem consistentes aqui, né? São números bastante consistentes.
dessa questão de 22h52 até 23h44, uma edição mais curta, inclusive, 0,9 ponto de média, pico de 1,1, sintonia de 2% das TVs ligadas na faixa, quarto lugar superando o 0,6 da Band, segundo melhor desempenho em toda a história da atração, que se dá no domingo à noite, né? E aumentou os índices da Rede TV em 50% com relação às 4 quintas anteriores. Isso mostra outra coisa também. O João Kleber ele é muito identificado com o público da Rede TV. Isso é muito importante de entender. Ele tem uma conexão muito forte com o público da Rede TV e ele sabe reter a audiência. Você pode não gostar do João Kleber, você pode não gostar de nada que ele faz, mas se você ficar assistindo 2 minutos, vai assistir 4. Se assistir 4, vai assistir 8. Então, ele sabe prender a atenção do telespectador. Por isso que ele é um dos maiores ativos da Rede TV. Sempre que a Rede TV precisa, ela recorre ao João Kleber, porque, de fato, ele é um cara que, dentro das possibilidades pequenas da Rede TV, dentro das pequenas possibilidades da Rede TV, ele é um cara que entrega. Segue o legalzinho na programação da Rede Guerra. Legalzinho, agora 19h30, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, muito obrigado pela companhia, obrigado pelas participações de sempre. Vamos aqui para os comentários, quando eu falo sempre, também para vocês por aqui escanearem esse QR Code e virem com a gente, né? Virem com a gente nesta sequência, nesta aventura, não é? Vamos lá, deixa eu ver quem mais com a gente aqui. O Eduardo Mariano Borges, será que a Jovem Pan na TV aberta vai dar certo? É o sonho do Tutinha, né? Vamos lá. O Chaparron tá conosco aqui. Palmeiras e Portuguesa no Paulistão na Record. Também vamos ver o que vem pela frente. Deixa eu ver quem mais. O Chaparron, você já falou sobre a operação de risco alcançando segundo lugar. Já falamos durante a semana, mas aconteceu de novo ontem, né? Vamos falar nos consolidados na segunda-feira ou na terça ainda. Matheus Pereira falando que o Raul Gil precisa voltar. Quem mais? Eduardo Marino Borges. João Kleber é um falso, diz aqui o Eduardo Marino Borges. Rede TV é um saco. Nunca mais assisti nada desse canal. Obrigado pela manifestação e participação, meu querido Eduardo Mariano. Vamos lá, quem mais conosco? Lucas com a gente aqui. Fiquei atrasado 26 minutos. Não entendi absolutamente nada, mas tudo bem. Vamos lá, Luísa Valente, passando para deixar o like antes da reapresentação de Dona de Mim, tá certo, muito bem. A Ana Paula tá torcendo pelo Acerte ou Caia amanhã e nós voltaremos amanhã com a programação da Rede Guesla por aqui. E claro, nós também estamos na cobertura do BBB 26, excelentes números já na nossa cobertura, então obrigado a cada um de vocês que acompanhou por aqui. Um abraço a todos, a gente volta amanhã com a resenha televisiva e com a cobertura do BBB 26. Um abraço e até lá. Opa, perdão, errei. Agora sim nós vamos fazer o encerramento correto. Até isso acontece conosco aqui, né? Opa, errei de novo. Nossa senhora, quem é o sistema? Ou nobody? Fazendo tudo errado, meu. Que isso? Agora sim, agradecendo sua audiência, sua paciência. Vem aí o Fantástico no Domingão da Globo e a gente volta amanhã com resenha televisiva e BBB 26.